Oi, gente, graça e paz. Deus abençoe a todos e todas. Que minha câmera resolveu travar, né? Não consegui entrar, né, pelo computador. Então nós vamos estar caminhando aqui com vocês através do celular. Amém? Espero que eu consiga fazer aqui toda a gravação. Eu não estou conseguindo ver. Eu não agora entrou aqui. Então, deixa eu ver aqui quem entrou para mim. Zezé, a Pri, a Sônia, a Valéria, amém? Então, a Luciana. Então, vamos entrando aí devagarzinho. Hoje, nós vamos precisar dar início, né? A Mayra, a Alessandra, Virgínia, Jussara, Meire, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aline Lima, Valberli, né? Mas a gente vai precisar, amado, levantar aqui um clamor. Pastor Ricardo Moreira foi pastor na igreja de Luiz de Camões, né? Recebeu uma igreja nova e no distrito de, se eu não me engano, de Valença, mas ele teve um AVC, né? E foi internado ontem. Hoje ele teve outro AVC, não está enxergando de uma vista. Né, a gente falou aqui, né, gente, cuidado, mês de fevereiro, um mês consagrado a Februz, né, um demônio, né, greco-romano, porque tanto foi da Grécia quanto foi de Roma, quando o Papa, né, Gregório XIII consagrou o mês a ele. Februz é um demônio chamado, né, por esse nome porque ele representa a febre, que no passado, né, as pessoas adoeciam, tinham febre e morriam, né? Então é um demônio ligado à enfermidade e morte. Então vamos ficar atento aí, tá bom, gente? Também está aqui conosco, deixa eu ver aqui, Ranúzia, Marcelo, Ofred, deixa eu ver aqui mais, Neide Vitor, Ágape também entrou, Azenate, Flávia Souza, Raquel Félix, boa noite a todos aí, uma alegria poder estar com vocês. Amém, amém. Então, assim, quando eu estou aqui no meu computador, eu fico mais à vontade. Sou bem ruinzinha com o celular. Mas a gente está conseguindo fazer, então vamos lá, amém? Temos 30 pessoas aqui ao vivo, visualizando. Então vamos orar, gente? Então pensa em Jesus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos consagrando ao Senhor mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai. O 36º dia de leitura cronológica da Tua Palavra. Que nada nos impeça, Pai, nada mesmo. Que o Senhor nos cerque por todos os lados e que o Senhor abençoe esse tempo de estudo da Tua Palavra. Também eu quero, junto com os que aqui estão, meu Deus, colocar a vida do pastor Ricardo Moreira nas Tuas mãos. Senhor, ele já é um pastor vítima, Senhor, de AVC, e ontem e hoje ele teve 2 AVCs consecutivos. Põe a Tua mão sobre a cabeça dele, Pai, e reverte toda essa enfermidade. Eu repreendo todo espírito de enfermidade sobre o corpo dele, que bata em retirada em nome de Jesus, Senhor, que não fique sequela de cegueira, que não fique sequela, Senhor Deus, dele estar lento mentalmente ou nos movimentos, mas, Senhor, sopra sobre ele o Teu fôlego de vida e reverte, meu Pai, essa situação. Em nome de Jesus, como Tu agiu, Senhor, na vida do Daniel, age na vida do pastor Ricardo Moreira. Entra com a Tua provisão agora, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro em concordância com todos que aqui estão, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma das enfermidades que vinha sobre os egípcios prevaleça sobre a vida do Teu povo, Pai. Por isso nós também repreendemos a dengue e todo o ataque, Senhor, do que o mosquito da dengue traz sobre o corpo das pessoas, que o Senhor possa nos blindar contra todo o espírito de enfermidade. Repreendemos esse mal e o demônio que age nesse mês, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Bata em retirada espírito de enfermidade e morte, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Fique alerta. Amém? Fica bem atento, porque a gente sabe que o inimigo, ele é covarde.
né? Ele age, né, na calada, ele age escondido, mas o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem e livra do mal. Amém? Eu daqui a pouco já avisei ao nosso bispo, nós vamos estar acionando as torres de oração. Nós vamos orar por todo mundo, tá, gente? Nós vamos orar pelos pastores, pelo nosso bispo, vamos orar pelos leigos e leigas, tá? Eu vou levantar essa torre de oração, guardando as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estar lendo, é o 36º tempo de leitura, do capítulo 28 a 31. Então fica atento, né? A gente olha para esses detalhes que Deus está falando. Deus fala aqui, né, de detalhe de móveis, de roupa, de vestimenta. Hoje, inclusive, nós vamos entrar nas vestes sacerdotais. E apesar da gente sempre dizer que Deus é detalhista, Deus está fazendo mais do que isso. Entenda isso. Lembra que o povo sai de 430 anos de escravidão. O povo vem, né, para um caminho desértico sem influência nenhuma. E Deus então começa a trabalhar e talhar na mente e no coração desse povo de Deus, né, como é que Deus quer as coisas. Mas tudo que Deus faz aponta para Jesus. Então cada detalhe, desde a arca, né, cada detalhe do tabernáculo e cada detalhe da vestimenta aponta para o sacerdócio de Jesus e de como é necessário que a gente possa ter vida de santidade diante de Deus. Então se fica atenta, quando Deus mandar eu fazer aqui os parênteses, eu vou fazer, amém? Mas eu quero mesmo que você aprenda a ler a Escritura sempre com o olhar de Deus para todas as coisas, amém? E Deus, em tudo, ele aponta para Jesus, tá? Então Deus abençoe aí. Aqui no celular é mais difícil de ver, mas os que eu estou vendo agora, né? A Beth, Ares, Tânia Mara, quem mais aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Eugênia também está aqui conosco. Ione, amém. Sônia dos Anjos, né? Então, vamos lá, acho que eu não esqueci agora ninguém. Se eu esqueci, você me perdoa, mas sinta-se cumprimentado e abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, capítulo 28, se quiser acompanha aí da sua Bíblia ou acompanha do seu celular, né? Faça suas anotações. Isso foi algo que a pastora Ruth Cato me ensinou muito, né? Ouvir uma pregação, um estudo, né? Sempre com um caderninho do lado, faça suas anotações, porque você vai ver como você vai crescer espiritualmente, tá bom? Então vamos lá, gente. Capítulo 28, verso 1. Traga para junto de vocês, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para seus irmãos Arão, para seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Então, olha aí, quem é ministro de louvor, quem trabalha no altar, você tem que reluzir glória e beleza. Então, cuidado, lembra que eu já comentei aqui? Cuidado com as roupas rasgadas, com os decotes, né? Cuidado com aquela roupa que é do dia a dia, né? A sua vestimenta tem que reluzir glória e beleza para Deus, né? Verso 3. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepele, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul púrpura, carmesim e linho fino.
Você lembra que o tabernáculo compunha o mesmo tipo de tecido, né? O ouro, o estofo azul, que é o veludo azul, o pano, né? Púrpura, carmesim, né? Que é aquela cor vermelha, né? E o linho fino. Da mesma maneira, a roupa do sacerdote era composta assim. Eu quero só aqui, né, deixar aqui um parêntese para você, que Deus deixa claro nesse versículo, que Deus ele vai mover céus e terra para Deus mostrar a sua vontade, aquilo que Deus quer para o reino dele, para ele, e para ensinar aqui aos israelitas como eles deveriam servir a Deus e aguardar o Messias, né? E nós vamos ver aqui no verso 3, né, do capítulo 28, que Deus ele comissiona e ao mesmo tempo ele prepara não apenas indivíduos para os ofícios religiosos, mas ele também prepara e comissiona todo homem e toda mulher cujo coração Deus inclina para servir a Deus. Por isso que o que mais importa não é você ter cargo, é você ter o coração de servo, o coração de serva disponível para servir a Deus, né? Você vê que ele diz aqui no verso 3, falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão. Então não importa se você é um sacerdote, um levita, o que importa é que você sirva a Deus de todo o teu coração. Toda pessoa que serve a Deus de todo o coração, veja bem, ele está dizendo, serão pessoas, né, homens ou mulheres, mas pessoas hábeis, a quem ele mesmo encheu o coração de sabedoria. A sabedoria da gente servir a Deus, né, gente? Não tem outra palavra, né? A gente, quando serve a Deus, faz a escolha certa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Verso de número 6, 28, verso 6. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada, ou seja, feita no detalhe, com todo cuidado. Olha só, gente, coisa linda. Olha só, a Neide Vitor está em João Pessoa, a terrinha de minha mãe. Glória a Deus por isso. Deus abençoe essa terra aí, né? Amém. Então vamos lá, gente. Verso 7. Terá duas ombreiras que se unam às duas extremidades e assim se unirá. Olha aí, na veste do sacerdote, a representatividade da unidade. E o cinto de dobra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra por ordem de nascimento. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor dela. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. Ou seja, o que Deus estava fazendo aqui? Ele estava tornando visível a aliança geracional. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel, por ordem de nascimento, do mais velho até o mais novo, seria gravado esses nomes. Ele está dizendo, eu sou Deus de geração em geração. Eu sou, né, o Deus da tua família, né, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência que virou Israel. Verso de número 11. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará o nome dos filhos de Israel nas 2 pedras. Verso 12. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola, por pedras de memória aos filhos de Israel. Deus não esquece uma aliança. E Arão levará esses nomes sobre os ombros,
para memória diante do Senhor. Faça também engates de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engates. O peitoral. São todos detalhes da roupa do sacerdote, mas que lembra tudo aquilo que Deus espera de quem o serve, né? Verso 15. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Isso aqui, ó, 1 palmo, tá, gente? 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engates de pedra, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. Então, cada pedra, ela mais ou menos assim, ó, uma pedrinha quadrada, ela seria colocada uma do lado da outra, colocando ali as 12 tribos e presas por ouro, né? Pois eu tenho uma, né, que o irmão César Cantuária me deu de presente, né, que vai aqui como um colar. Claro, não é um peitoral, né, de 1 palmo, é um colar. É muito linda, é muito linda. E cada uma tem essas pedras que estão ditas aqui, ok? Verso 22. Para o peitoral, faça corrente com cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peito 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engates e coloque-a nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque nas suas ombreiras da estola sacerdotal abaixo, à frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Olha a unidade aí de novo, gente. Você está entendendo como que Deus se importa com a unidade do crescimento espiritual, a unidade da igreja. Olha aí, gente, né? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Olha isso, gente. Quando entrar no santuário para a memória, diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo um urim e um tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. E quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Então, antigamente, quando eles queriam saber como que uma pessoa estava certa ou errada, o que trouxe uma maldição para o arraial, por exemplo, eles lançavam, eram 2 pedrinhas que eles lançavam, como se fossem dados, mas eram pedras, urim e tumim. E quando eles lançavam essa pedra, para onde essa pedra pendesse, mostrava quem que estava errado, né? E muitas vezes foi feita dessa forma, que era uma tradição judaica. Então Deus está dizendo assim como urim e tumim para vocês exerce um juízo, vai haver nesse peitoral, nesse novo que eu estou trazendo para vocês, presta atenção nisso, gente. Nesse novo que eu estou trazendo para vocês, mas o juízo é o mesmo. Por quê, gente?
Porque Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra. Então, o Deus é o Deus de bondade, de misericórdia, de aliança. O Deus paciente que nos treina para ser o povo dele é ainda o Deus de juízo. E aí o que isso nos aponta, gente? Isso nos aponta para uma realidade, né, espiritual. A gente está diante de um Deus que não está de brincadeira, gente. Nosso Deus é um Deus muito sério, né? É um Deus de autoridade, é um Deus de poder, né? É um Deus que ele não aproveita, olha bem o que eu vou falar aqui, hein? Não aproveita coisa velha. Ah, mas eu era assim. Deus não pode fazer dessa forma para que eu possa aproveitar alguma coisa. Deus não aproveita coisa velha, gente. Deus faz tudo novo. A gente pode dizer que Deus, ele recicla, ele atualiza. É a velha Marisol de 60 anos, que ele chamou quando tinha 12. Mas não adianta eu ficar dizendo, mas eu era assim, vou morrer assim. Deus me atualiza. Só para você entender melhor, pense num celular. Né? Lembra dos primeiros celulares? Quem lembra aí dos tijolão, gente? Né? Depois a gente teve aquele celular cabeçudo, né? Que ele era maior aqui em cima e mais fino embaixo. Aí foram mudando. Hoje a gente fala de Wi-Fi, de Android, de não sei o quê. Mas a cada geração, a cada tempo, a gente percebe que vai atualizando e vai mudando. Tem, por exemplo, celular que se você baixar um app, ele não aceita. E por que ele não aceita? Porque aquele sistema está antigo, precisa atualizar. Então, é muito simples, né? Porque Deus usa as coisas simples para nos ensinar. Deus, não importa que tu tenha 80 anos ou 18 anos, Deus precisa nos atualizar. Por quê? Porque Deus não coloca coisas novas em coisas velhas. Ele vai falar isso, né, no Novo Testamento, quando ele diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Então o que Deus, na verdade, ele está nos ensinando? Que você pode ter 80 anos de idade, você pode ter 70 anos de igreja metodista, não tem problema, mas você tem que estar aberto para o novo de Deus. O que Deus estava fazendo aqui com Israel? Deus estava dando algo novo. Deus estava falando, olha, vocês têm suas tradições que ao longo do tempo vocês foram construindo, mas é preciso atualizar. E como que ele começou a atualizar? Naquilo que era visível, que eram as vestimentas, as roupas, as tradições, né, que ainda seguiam, né, as ordenanças de Deus, porém recebendo uma nova roupagem. Até a roupa dizia isso, ok? Ficou claro aí, gente? Tá bom? Ou seja, deixa Deus te atualizar. Ah, mas eu me lembro que na minha época, quando eu tinha 18 anos, era assim. Quantos anos tu tá agora? Eu também me lembro que na minha época tinha muita coisa que era assado. Mas eu vou me reciclando. E olha, até Jesus voltar, Deus ainda vai me atualizar muito. E não tem problema. Deus não muda o que ele é, Deus não muda a palavra dele, mas Deus nos recicla. Porque se ele botar coisa nova dentro da gente e a nossa coisa velha aqui, ó, não mudar, a Bíblia é clara, se perde o odre e se perde o vinho novo. Porque o novo rompe com o velho. O novo rompe com o velho. E nós precisamos, às vezes, romper com o velho para Deus trazer o novo. Ok? Então vamos lá. Isso é um mega parêntese, né? Mas a gente está aprendendo. Então vamos lá, gente. Verso 31. Faça também a sobrepeles da estola sacerdotal, toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Era como isso aqui, ó. Haverá uma abertura assim para a cabeça. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Olha o detalhe aí, gente. Não era só cortar aqui não, para não ficar desfiado, não ficar feio.
Eu estou falando de desfiado. Imagina esses rasgados, gente. Já quero. Essa abertura será arrematada como a abertura de uma gola para que não se rasgue. E em toda a borda da sobrepele coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sinos de ouro no meio delas. Você sabe o que é romã? Aquela fruta romã? Não era pegar a fruta, era bordar aquele desenho da fruta romã. E entre as romãs precisava ser preso um sinete, mas era um sinete de ouro. Isso tudo na roupa do sacerdote. Olha aí, gente. Verso 35. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos, quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Lembra que eu expliquei ontem que o sacerdote tinha sininhos nas suas vestimentas, para que quando ele andasse, tirintasse aquele sininho, e aí as pessoas soubessem que ele está vivo. Porque no lugar santíssimo, né, no santo dos santos, né, só entrava, né, quem Deus escolhesse para entrar. Né? E aí ninguém podia entrar nem para tirar a pessoa de lá se morresse. E ele está dizendo aqui, né, para que ele entre, para que ele saia e para que não morra. Verso 36. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras de sinete as seguintes palavras. Olha isso aqui, gente. Guarda aí, versículo 36. Grave nela, nessa lâmina de ouro puro, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Meu Deus, santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Aqui, ó. Era colocado aqui, ó. Santidade ao Senhor. Sabe o que isso significa, né? Que a tua santidade, ela tem que ser visível nas tuas atitudes, nas tuas obras, naquilo que está dentro da tua mente, né? Levando todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Então, a mente estava guardada por santidade ao Senhor. Coisa mais linda, gente. Meu Deus. E, verso 38, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Realmente, amados, o que a palavra vai te ensinar? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus não quer negociar com o pecado e não quer você negociando com o pecado. Né? A santidade, ela tem que ser visível. Né? Em hebraico, a palavra kadosh, santidade. Né? De ser santo. Né? Santo nos seus pensamentos, na sua obra, nas suas atitudes, no que a sua mão tocar. Santidade. Deus não suporta coisa errada, gente. E às vezes a gente comete um erro, mas não se arrepende daquele erro e acha que nada a ver, Deus tem que aceitar. Tá errado, vai lá, conserta com Deus, porque a vida não vai dar certo, hein? A vida não vai dar certo se a gente fica escondendo pecado como Acã escondeu o pecado, né? Cavando e enterrando uma capa para ninguém ver. Quem disse que Deus não vê? Não é verdade? Olha aí. Então vamos lá, amado. Você terá, verso 39, você terá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, ungir. Não saia ungindo qualquer coisa. A gente só unge aquilo que é do Senhor. Consagre e santifique-os para que me sirvam como sacerdote.
Quais são, portanto, amado, as 3 características para quem quer servir a Deus? A unção, a consagração e a santificação. Então vamos lá. 42. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Aqui, para você entender melhor, irmãos, era uma cueca tipo samba canção. Então faça calção de linho para cobrir a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Olha só, gente, né, o cuidado de Deus com a vida dos sacerdotes, né, de que a sua nudez não ficasse exposta. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Né? Deus está criando aqui uma ordem sacerdotal, né? E embora nem todo mundo tem o chamado pastoral, né? Pastor, evangelista, diácono, etc. Todos cujo Deus dispôs o coração são servos de Deus, do Deus Altíssimo e o reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então isso significa que nós, né, precisamos ter o mesmo zelo e o mesmo cuidado que a gente está vendo Deus aqui ensinar a Arão e aos filhos deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Né? Então vamos lá. Capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Isto é o que vocês lhe fará, para os consagrar a fim de que sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros, sem defeito. Nada para Deus pode ser meia boca, gente. Nada para Deus pode ser de qualquer maneira, né? Verso 2, 29, verso 2. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, amassado com azeite e pãezinhos bem finos, untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepele, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e depois pegue o sangue do novilho com o dedo, ponha-o sobre os chifres do altar, o restante do sangue você derramará sobre a base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas e a membrana do fígado e dos rins, e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Eu quero fazer aqui um parêntese, voltando aqui no verso de número 4, que você vê que quando Deus fala da consagração, ele diz que Arão e seus filhos se aproximaria da tenda do encontro, e aí
no caso, Moisés mandaria que eles se lavassem com água. Então, o que isso aponta para nós? Quando Jesus fez o sacrifício na cruz do Calvário pela nossa vida, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas Deus é Deus que prepara caminho. Com Deus não há paradas. Crente que para, Deus não usa. Né? Porque Deus está em evento. O Espírito é vento e Deus está em constante movimento. Então, assim, o que Deus está ensinando é que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele é definitivo e suficiente, né? Ou seja, quando o Senhor Jesus deu a vida por nós, nós ficamos limpos diante de Deus. Estamos limpos diante de Deus. Só que a palavra, ela fala que a gente não deve pecar. Se todavia alguém pecar, né, nós temos advogado diante do Pai que está no céu. Ou seja, Deus sabe, né, que a gente pode cometer pecados. Então o que Deus está falando? É definitivo o que meu filho Jesus fez por vocês. É definitivo. Porém, se vocês pecarem, vocês precisam confessar o pecado, porque quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então a água, ela aponta exatamente para essa limpeza pelo Espírito. A água é a palavra. É a palavra que entra dentro de nós e nos convence de todo pecado, de toda injustiça. E o Espírito Santo está nessa obra, porque ele pega junto, né? Por isso que Jesus falou, eu vou mandar outro semelhante a mim, que é o Espírito Santo, que vai estar com vocês, consolando, ajudando, orientando. Então o Espírito Santo, ele faz isso, não faz? Né? Você de repente se estoura, fala uma besteira, e você depois pensa, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Quem está te convencendo? O Espírito Santo, né? E ele vai convencendo na palavra. Eu me lembro que a palavra diz isso. Eu me lembro que eu vi meu pastor pregar aquilo. Eu me lembro que eu estudei isso na escola dominical. Então, a limpeza do que Jesus fez para nos salvar é definitiva. Mas nós temos que estar limpos sempre. Sempre. E aí entra a água, que é a palavra, e que junto com o Espírito vai nos purificando de todo pecado e de toda injustiça. Amém? É a importância da gente entender, né, o valor de ter Deus na nossa vida e a sua palavra. Quero cumprimentar aqui o Cláudio Roberto, que está entrando aqui, né? Deuete, que legal, Deuete. Deus abençoe. Pastora Márcia Tavares, né? Amém. Moacir, Deus abençoe. Leonice, né? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. É verdade, coração de servo, Cláudia, é sempre superior a qualquer cargo, né? O que adianta ter cargo se a gente não tiver um coração de servo, né, gente? O coração de servo é igual Moisés. Não fica lá dizendo, eu fui o escolhido, né? Ele diz, quem sou eu? Quem é Arão? Não sou ninguém, estou aqui só fazendo a vontade de Deus, né? Por isso Deus amava esse homem, né? Glória a Deus por isso. Então, você entendeu, gente, aí direitinho, né? A água é aquela limpeza que o Espírito vai fazendo, nos convencendo todos os dias, quando estamos errados, precisamos tomar a posição correta, ok? Mas a limpeza definitiva, Jesus fez na cruz do Calvário, né? Porém, Deus sabe que a gente falha, erra, a gente peca até por pensamento. Então, Deus deixa a água da palavra, a água que é esse convencimento do Espírito através da palavra, para que a gente não permaneça em pecado. Amém? Então vamos continuar lá, gente. Me ajuda aí, onde é que eu parei? Ok, falamos do verso 8, verso 9. Ok, agora estávamos no verso 10. Você trará o novilho, despergirá o sangue. Falamos da gordura, dos rins, lembra disso? Ok, vamos lá, 15. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça. Mate o carneiro, pegue o sangue sobre o altar, pegue o sangue e jogue sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque os pedaços
coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A gente que é brasileiro adora churrasco, não é, gente? Quando uma carne está sendo assada, você está em longe, aí você diz, gente, que cheirinho bom, né? Que aroma bom. É exatamente o que Deus fazia quando o sacrifício dos animais eram colocados diante de Deus, eram queimados de Deus. Que aroma agradável, né? Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, mate o carneiro, pegue um pouco do sangue, coloque na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. Isso é um ritual, gente, de aliança, né? Sobre a orelha direita, o polegar direito e o dedão do pé direito. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pegue um pouco de sangue sobre o altar, um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e a veste de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos, e as vestes dos filhos dos seus filhos com ele. Amados, passar o sangue aqui no lóbulo da orelha, no dedão aqui, ó, esse dedão e o dedão do pé, o lado direito, era uma aliança do alto da cabeça até a planta dos pés, inclusive a obra das nossas mãos cobertas pelo sangue, né? Eles iam servir o altar do Senhor. Então, do alto da cabeça à planta dos pés, eles estão em aliança com Deus de não contaminar o altar do Senhor. Amém? Depois, verso 22, retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está nele e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado, um pãozinho de massa, bem fina, do cesto dos pães sem fermento, que estão diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e de seus filhos e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como oferta movida. Por isso que movia para frente e para trás, como oferta movida diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos dele e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Você vê que até, amados, na entrega de um sacrifício, né, uma oferta especial, era o carneiro da consagração. A consagração é uma vida em movimento. Oferta movida, ela se move. E ela move a nossa vida, né? Então nós não podemos ser crente parado, estagnado. Para com essa coisa de que eu não tenho força, a minha força acabou. A nossa força vem do Senhor, que fez o céu e a terra, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas sabe quando a gente perde força, gente? Quando a gente para de ler a palavra, quando a gente para de buscar Deus, quando a gente para de orar, para de jejuar. É igual a comida, gente. Eu sou grandona, mas se eu parar de comer, eu vou ficando fraca, perdendo força, daqui a pouco eu paraliso. Você, como crente, não pode parar. Você tem que consagrar a tua vida o tempo todo ao Senhor. Você está entendendo isso? Quando a gente para, sem Deus mandar a gente parar, irmão, não acaba bem para a gente, não. Nós não fomos feitos para parar. Nós fomos feitos para seguir adiante. Diga a meu povo que marche, lembra? Segue adiante, tá bom? Então ele diz aqui, amado, verso 26. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo para frente e para trás, ofereça como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Você vê que Deus não desperdiça nada. Deus não é Deus de desperdício. 27. Consagre o peito da oferta movida
e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e a seus filhos, e aos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, para ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a oferta que eles fazem ao Senhor. A oferta era para o Senhor, mas era também uma forma de Deus retribuir o trabalho que Arão e seus filhos faziam para o Senhor. Todo trabalhador é digno, né, do seu alimento, do seu salário. Então, Deus aqui está compartilhando o que é do altar com o sacerdócio de Arão e seus filhos. Verso 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrado nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. Ou seja, nós somos do altar e o altar nos alimenta. O altar provê alimento. É por isso que nós temos que estar na casa do Senhor. A palavra que sai do altar é alimento, gente. É o que vai nos alimentar. Amém? Verso 33. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isso que sobrou. Não se comerá, é santo para o Senhor. Quero fazer aqui, amados, um parêntese, que me veio aqui à memória, e é assim que Deus tem trabalhado comigo. Quando eu estive em Pilares, eu pastoreava em uma que era a congregação de Pilares. E Pilares, amados, era uma igreja que começou comigo e com a pastora Ruth, né, um trabalho de cura e libertação às quartas-feiras. Fomos nós que começamos aquele trabalho visando as mães que deixavam seus filhos no colégio e quando então iam buscá-los, antes de buscá-los, a gente terminava o culto de cura e libertação, as crianças do turno da tarde. E aí Deus foi nos dando muitas revelações, entendimentos, inclusive para que a gente pudesse expulsar demônio, porque havia muita manifestação, e curar os enfermos. E a cada certo tempo, uma vez por ano, eu preparava o óleo da unção, como faço até hoje, e eu dava um vidrinho assim de óleo da unção para as pessoas cristãs consagrarem suas casas. Eu faço isso até hoje, no fim do ano. Mas tinha pessoas aqui, eu posso levar para minha mãe? Eu posso levar para minha tia? Eu disse, é crente? Não, é porque a minha irmã é da Universal e lá não dá, lá vende. Só que a gente não pode, gente, tornar aquilo que é de Deus comum, tornar aquilo que é de Deus, né, popular. Pode tudo, vamos embora. Então eu não deixava. As obreiras todas, Vânia Lamosa, não sei se está por aí, ela vai me confirmar que eu não deixava. Por quê? Porque se a pessoa ela está endemoniada e quem está com aquele óleo da unção consagrando a casa, o quarto e resolve consagrar a família, e eu sempre advirto, não consagre filhos maiores de idade, a não ser que eles permitam, que eles reconheçam que o que é de Deus eles querem para a vida dele. E uma senhora não obedeceu aquilo que foi orientado, né? E ela foi e levou o óleo da unção para consagrar, ungir, sei lá, né? um familiar que tinha demônio. E o que acontece quando você, com o óleo da unção, unge uma pessoa endemoniada?
você corre o risco de selar um demônio dentro da pessoa. Você sela um demônio. E aquela mulher e sua família ficaram enlouquecidos com todos os problemas que passou a partir dali. Porque aquele homem tinha uma presença demoníaca, né? E com as orações e com tudo, aquele demônio deixava aquele cara em paz. Mas aquilo ficou selado. E eu tive que ir lá resolver o problema de uma pessoa que não ouviu a orientação. Se ouvirdes e se me obedecerdes, diz o Senhor, né? Então, se a gente não sabe utilizar, não usa, gente. Se a gente não sabe utilizar, é melhor não usar, né? O que é de Deus, o óleo, ele foi feito para separar o que é de Deus, é santo para o Senhor. É por isso, gente, que as pessoas podem achar até que eu sou rigorosa, mas é por isso que eu falo, gente, o altar é santo e tudo que está no altar é consagrado. Eu não posso tirar uma bateria do altar e levar para uma festinha. Eu não posso tirar uma guitarra do altar e levar para tocar na festa da minha tia, da minha irmã. Eu não posso fazer isso. E se lá naquela festa, lá nas tantas, que todo mundo já está cansado, alguém ímpio entra naquilo ali, toca, senta, toca lá até um pagode. Olha aí. Você viu aqui que ele disse aqui, ó, o estrangeiro, sobrou, queima tudo. O estrangeiro não pode comer o que é do altar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Hoje os regimentos internos respaldam os pastores de não deixar que essas coisas saiam. Porque a Sônia dos Anjos está aqui, que não me deixa mentir, ela já aprendeu isso. Tudo que entra dentro da igreja, eu consagro. Não é assim, dos Anjos? Eu consagro. É santo para Deus. Foi o dinheiro do povo de Deus que pagou e é santo para o Senhor. Amém? Então vamos lá, verso 38. Isto é o que você oferecerá sobre o altar. 2 cordeiros de um ano cada dia continuamente. Oferecerá um cordeiro de manhã e outro no crepúsculo da tarde. Com um cordeiro ofereça-se a oferta contínua. Com um cordeiro ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido para libação e 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol. Então havia uma oferta para Deus que era feita pela manhã e uma oferta que era feita no entardecer. 2 ofertas ao Senhor, veja bem. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol como oferta de cereais e a libação da manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com vocês ali. 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Aonde há aliança com Deus, aonde há consagração, Deus vem, Deus habita, e Deus será o nosso Deus. Aleluia, né? Verso 46. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Tudo que Deus estava trabalhando era para que o povo entendesse que Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Amém? Capítulo 30. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele, a unidade. A unidade. Verso 3. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos
quando o altar for transportado. Se era um altar para queimar incenso, não daria para estar pegando, né, amados, com a mão. Então eram feitas argolas, as madeiras eram passadas, então quando tinha que transportar, segurava naquelas madeiras, naqueles travessões. Verso 5. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestidos de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. As lâmpadas aqui é aquele castiçal que a gente falou aqui. Quando, verso 8, quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. O que é um incenso contínuo para a gente? A oração. É o incenso contínuo. É a fumaça que sobe. Esse altar de incenso precisava estar diante do véu. O véu é o que fazia separação entre o lugar santíssimo, né, e o santo lugar. Então o que Deus está falando? Que tem que ter oração contínua. Olha isso, gente. O incenso será contínuo diante do Senhor, de geração em geração. As orações não cessam, elas seguem de geração em geração. Meu Deus. Verso 9. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar. Nada de oração fora da palavra. Nada de oração que busca seu próprio interesse, sem senso estranho. Isso é oração que Deus não recebe. Nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Né? Ali não é lugar de libação, de oferecer sacrifício. Ali é lugar onde o incenso sobe continuamente diante do Senhor. Orações de petições, oração de clamor, oração de ação de graça. É ali, sem cessar. Amém? Verso 10. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. Não é só santo ao Senhor, é santíssimo ao Senhor. Por isso Deus ama a oração, gente. E é por isso que Satanás tenta parar você para não orar. Você tem que orar mais. Ore, busque, fale com Deus. Verso 11. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, e quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vida de vocês. Mas você vai vendo aqui que esse é um pagamento que era feito pelo resgate da vida. Jesus hoje pagou o preço. Beleza, tá pago. Mas quando eu comentei aqui de água, é para você entender que aquilo que Jesus faz definitivamente precisa ter uma manutenção na nossa vida. E nessa manutenção na nossa vida
que eu falei aqui, se lavar de água diante da tenda da congregação, é o que Deus espera de cada um de nós. A parte que ele fez está feita, isso não muda. Mas tem a minha parte e a sua parte que nós precisamos fazer diante do Senhor. E eles aqui precisavam pagar o preço do resgate. Hoje o preço do resgate está pago. Isso é tão sério para Deus que Deus podia simplesmente ter mandado Jesus direto. Só que antes de Jesus, quem foi que Deus mandou? Que preparou o caminho para Jesus? João Batista. Ele veio preparar o caminho. E João batizou com o quê? Com água. Com água. Limpeza, santificação, santidade. E é isso que o resgate faz, né? Então, tinha até o peso. Ninguém vai dar mais nem menos. Ah, é rico, pode dar mais. É pobre, vai dar menos. Não. Nós temos que ser santo, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher. O valor da santidade diante de Deus é o mesmo, gente. É o mesmo. Deus é justo. Deus não vai dizer assim, não, vamos aplaudir aqui o cara que é rico porque ele mantém a igreja. Para Deus não tem isso não, gente. Por isso que a gente dá dízimo, né? E o dízimo é o quê? 10% do que vem à sua mão, né? Justamente para não dizer, esse aqui deu mais, esse aqui deu menos. Não, teu dízimo pode ser de 1 milhão. Quando estiver diante de Deus, o que você deu? Dízimo. 10% do que Deus colocou na minha mão, né? Então a gente precisa mesmo aprender, né, o valor da palavra e da justiça do nosso Deus. Deus é justo, né? Verso 17. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-o entre a tenda do encontro e o altar, e ponha a água dentro dela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. Por que mão e pé, gente? Porque os pés é que nos levam a lugares. E as mãos apontam para aquilo que você faz, para a obra, para aquilo que você, né, com a sua mão idealiza. Está aqui na cabeça, vou fazer um bolo. Sua mão vai lá e faz. Ah, mas faltou algo para mim fazer o bolo. Os meus pés vão me levar ao lugar onde eu vou comprar. Então o que Deus está falando para a gente? Que o lugar que a gente entra, os lugares que a gente anda, os lugares por onde a gente passa e tudo aquilo que a gente faz precisa estar em sintonia com o que é de Deus. Nossas mãos e pés precisam estar lavados o tempo todo para que a gente possa servir ao Senhor dignamente. Porque se minhas obras forem maus e os meus pés me levarem a caminhos tortuosos, morrerei. Não vou morrer, gente. É espiritual isso. Se aquilo que eu faço e aonde eu ando é coisa de pecado, eu vou morrer. Porque tem gente que está até morto já espiritualmente e não sabe. Não, mas eu tenho um cargo lá na igreja. Mas e aí? Se as tuas mãos e teus pés não estão lavados diante do Senhor, purificados pela palavra, amados, né? E a gente vai sabendo, é isso mesmo, Roseli. A gente vai sabendo, né, que as pessoas que não servem a Deus, porque o que não serve a Deus, ele está sempre criticando o outro. Ele não vê a trave no seu olho, ele só vê o cisco no olho do irmão. E aí fica criticando, achando defeito em tudo. Vai orar, vai buscar, vai botar a cara no pó. Quem anda com a cara no pó não fica olhando a vida dos outros. Você está entendendo isso, gente? Então vamos lá. Verso 22. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade a saber, 3 quilos de cinamomo aromático. Cinamomo é parecido com a canela, tem o mesmo cheiro da canela. 3 quilos de cálamo aromático. Cálamo era uma planta aquática que ela também tem um cheiro muito parecido com o da canela. 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário,
e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios e o altar de incenso. Você vê, ele ensinou como fazer tudo e agora o que tinha que fazer, que era consagrar com óleo todos os objetos. O altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Amados, olha a questão do óleo. Porque tem muitas igrejas por aí, principalmente igrejas neopentecostais, que está ensinando a fazer óleo não é uma forma de, não é o óleo da oliva, né? Eu esqueci o nome até agora, que as pessoas até tomam quando ela está com prisão de ventre, né? Compra óleo mineral. Então, estão fazendo o óleo santo para o Senhor, muito bem explicado como seria, estão fazendo, amados, com óleo mineral. Não pode, gente. Tem lugar que vende cor azul, cor verde, cor vermelha. Não pode, gente. O sacerdote tem que saber fazer o óleo da unção. Meus pastores do distrito que não sabem, me perguntam que eu ensino. Né? Vários colegas meus, inclusive acidez, me mandam: Marisol, você pode fazer para mim? Eu vou lá, vejo qual é o preço, a quantidade que ele quer, e fazemos os cálculos, e quando nos encontramos, eu levo lá 1 litro, 2 litros de óleos que eles pedem para fazer, também faço na minha igreja. E a maioria das pessoas só me diz assim: pastor, é tão cheiroso. Claro, tudo que Deus faz é perfeito, mas não é por uma questão de ser cheiroso, é uma questão de ser santo para o Senhor. E é feito para consagrar o que é santo para Deus, né? Nem qualquer um poderia ser tocado com óleo. Por que hoje pode? Porque Jesus fez de nós reinos de sacerdotes que reinarão sobre a terra, né? Então nós podemos ungir as pessoas. Mas e se for uma pessoa endemoniada, está na igreja? Você unge suas mãos santas para o Senhor e você põe a mão sobre a pessoa, né? A santidade é sua contra o poder do inimigo que está naquela pessoa, ok? Então vamos lá, gente. Agora vamos falar do incenso santo. O Senhor disse a Moisés: olha quanta coisa que Deus está falando, hein, gente? Ainda diz que Deus não fala, né? Pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. O sal era elemento de purificação. Moa uma parte desse incenso, coloque diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso de vocês, que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este, para o cheirar, será eliminado do meio do meu povo. Então, esse incenso era usado nessa tenda, né, na consagração, cuidadosamente orientado por Deus, né? Hoje a gente vê nas culturas, especialmente do Oriente, todo tipo de incenso, né? Incensos, inclusive este, das culturas, que são para chamar,
e para atrair entidades e demônios, gente. Olha isso, né? Vamos lá. Hoje, o incenso do crente é a oração. Capítulo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. O Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. E escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Você vê que na casa de Deus, na obra de Deus, a obra física, né? Não estou falando só obra espiritual. Até nisso a gente tem que chamar quem Deus habilitou. Eu vejo isso, por exemplo, agora aqui na obra central Nova Iguaçu, que Deus habilitou Arimateia, homem de Deus, né? Evangelista, professor de escola dominical, né? Um servo do Senhor. Depois que a obra foi para a mão dele, tudo fluiu, né? Então vamos lá. Verso 7. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Você vê que Deus aqui separa pessoas tão especificamente que, para não errar quem era Bezalel, ele fala filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. E ele faz a mesma coisa com a Oliabe. Ele separa pessoas específicas e diz, para não errar, é filho de fulano, que é filho de ciclano, e ainda por cima é da tribo tal. Não tem como errar a pessoa. Você vê como é que isso é sério para Deus, né, gente? Então vamos lá. Verso 12, estamos terminando. Aguenta firme aí, hein? Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. O que era profanar o sábado? Não guardar. Vou sair para o campo, vou arar a terra, vou cozinhar, vou trabalhar. Eu falei que Deus não muda, né? Nós cristãos desse novo período, né? Desde que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, passamos a adorar o Senhor e servi-lo no domingo, até como primícia, né? O primeiro dia. Então, é do Senhor. A gente não tem que estar fazendo outra coisa que não seja entregá-lo ao Senhor. Aqui está dizendo, né, que o santifique, porque se vocês não santificarem, vocês estão profanando uma ordem e vocês morrerão. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene. Repouso solene. Santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Né? Isso é tomar alento. E quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra
escritas pelo dedo de Deus. Aleluia. Então, gente, você viu aqui como é que as coisas de Deus são muito sérias. E nós precisamos resgatar temor de Deus dentro das igrejas. Temor de Deus no nosso chamado, seja ele pastoral, ministerial, seja Deus chamando pessoas hábeis, né, para fazer a obra, tá bom? Leva-se a sério, isso é de Deus. Agora deixa eu trazer uma notícia aqui sobre Daniel, o esposo da pastora Priscila. Foi feito todos os exames, inclusive o exame que tinha sido feito anteontem com resultado para hoje. Não constataram AVC, não constataram derrame isquêmico, não constataram um ataque isquêmico, né? Já descartaram qualquer possibilidade neurológica. Porém, um exame que ele fez constatou um furinho no coração. Segundo os médicos, tem pessoas que vivem anos com isso, nem sabem. Mas eles estão preocupados porque esse furinho no coração pode ter dado essa situação que deu na cabeça dele. Então ele está internado no CTI, porque vai fazer um exame amanhã, parece, e o resultado sai até quinta-feira. Se o furinho for pequeno, insignificante, ele vai para tratamento e acabou, vai estar tudo bem. Se o furo for maior e por isso deu o problema, eles estão falando que aí sim vai fazer uma cirurgia de peito aberto e tal. Então a pastora Priscila, ela está pedindo que a gente ore, né? Continue orando por ele. E eu estou orando desde ontem, eu mandei oração para ela, já mandei oração hoje, ela entrou em concordância, né, para que Deus tape esse furinho, que Deus cauterize, né? Eu já vi Deus fazer isso, né? A minha irmã estava perdendo meu afilhado e sobrinho, né, com 3 meses, e o médico falou: olha, você tem que vir aqui para o hospital correndo, tem um furo na sua placenta, você está perdendo o bebê, nós vamos tentar cauterizar. E eu fiquei imaginando a loucura que seria cauterizar uma placenta, né? Então, enquanto minha irmã ia, nós levantamos um clamor na igreja de Pilares, e quando o médico chegou lá para cauterizar, ele disse assim: ué, você já passou em outro hospital? A minha irmã disse assim: não, eu fui em casa, peguei minha roupa e vim. Ele disse assim: não pode ser, porque está cauterizado, né? E o meu sobrinho nasceu, graças a Deus, com 9 meses, tudo bem. Então, eu sei que Deus pode fazer, né? Então, fica aqui o meu apelo para você lembrar do Daniel, para que Deus cauterize esse furinho no coração, tá bom? Né? Continue, por favor, orando pelo pastor Ricardo Moreira, que Deus livre da sequela, restaure a visão do olho dele, né? Que ele perdeu por causa do AVC, um lado, né, do corpo está paralisado, está sem enxergar, né? Tem pastor essa semana, hoje, que acabou perdendo a sua mãezinha, né? Faleceu. E eu falei para o bispo que já tem uns 3 dias que eu vi um ataque espiritual. Eu estou orando, né, aqui na madrugada, mas eu vou acionar aí os grupos de oração, gente. Né? Há um ataque espiritual. Vocês sabem que carnaval libera muito demônio. São muitas entidades recebendo, né, todos os tipos de sacrifício, né, e, portanto, o mal fica liberado. Então, por favor, leve a sério esse tempo. Não fica só pensando: eu vou passear, vou viajar, porque nós não estamos aqui só para isso. Nós estamos aqui para transtornar essa terra pelo poder de Deus. Amém? Então eu vou fazer uma oração aqui final, e aí, né, eu peço a você que você, quem está nos grupos de intercessão, ore. Quem não está, ore também, porque Deus habilita, tá? Mas que nós possamos clamar por essas vidas e proteger, né, os nossos pastores, família pastoral, nosso bispo, cada coordenador de ministério e todos os irmãos e irmãs das nossas igrejas. Amém? Então vamos orar? Se junta comigo aí em oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nós estamos, Senhor, em concordância como, Senhor, a igreja do Senhor, do qual o Senhor deu poder para abrir e fechar, para ligar e desligar. E nós estamos invadindo as esferas espirituais para desligar todo o poder do maligno, todo o levante de Satanás, tudo que ele recebeu, Pai, dos homens sobre a terra. E por isso, Senhor, ele se levantou
para mexer no tempo, para mexer na saúde, para tocar nas vidas. Eu estou agora decretando com o teu povo como uma só voz, um só espírito e uma só fé, que esses demônios já caíram por terra para não se levantar, que eles batam em retirada sem direita à volta. Senhor, envia Miguel com seus anjos de guerra, e Senhor, traz sobre todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, sobre o Rio de Janeiro, sobre a primeira região eclesiástica, e protege nosso bispo, Senhor, a sua esposa Eliane, Isaac e Analissa, seus filhos. Senhor, protege os SDs e a família pastoral. Senhor, protege todos os pastores e pastoras de todos os distritos e todos os irmãos leigos e leigas, coordenadores de ministérios, Senhor, todos os diáconos na primeira região, todos os evangelistas, os pastores e pastoras aposentados. Senhor, cobre com o teu sangue, assim como o sangue era aspergido, meu Pai, sobre cada um desses utensílios do tabernáculo. Nós hoje somos o tabernáculo de Deus, então asperge teu sangue sobre nós, para que não sejamos tocados, e que pare agora todo levante de Satanás, todo ataque do inimigo, Senhor, que cesse em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do Daniel nas tuas mãos, põe o teu dedo ali e fecha esse furinho, Senhor. Fecha, põe ali uma marca de que fechou, para que os médicos saibam que o Senhor fez isso. Senhor, toma. Senhor, mais uma vez eu entrego o pastor Ricardo Moreira nas tuas mãos. Tira toda essa sequela, todo esse mal que está sobre o corpo dele, e que em nome de Jesus ele possa voltar para a sua casa e para a sua igreja. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, liberamos o poder de Deus sobre essa terra para neutralizar todo o poder do inferno, para que seja frustrado todo o plano de Satanás, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo os intercessores, eu abençoo os leitores da Bíblia, Senhor, para que o inimigo não possa nos impedir. A palavra de autoridade está ligada na terra, ela está ligada no céu, meu Senhor. Senhor, eu estou em concordância com cada pedido de oração. Eu repreendo todo espírito de insônia, eu repreendo toda perturbação do sono, todo perturbador nas ruas, nas avenidas, para que teu povo não durma. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Teus filhos deitarão em paz, e em paz pegarão no sono, porque o Senhor é quem nos guarda na vigília da noite, e porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Pai, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Amém, gente? Olha só, recebendo aqui a notícia da irmã Vanilda, que o Assis, vizinho da nossa igreja metodista, ali em Primavera, passou pelas águas na Assembleia de Deus. Gente, coisa tremenda aí. Glória a Deus, glória a Deus. Dê meu abraço a ele, viu, Vanilda? Eu fico muito feliz que ele tenha vindo para o Senhor novamente. Glória a Deus por isso, né? Amém. Deus abençoe então a todos e todas. Foi muito bom estar com você até agora. Amém? Hoje eram bastante capítulos, né? Eram 4, mas o Senhor nos ajudou. Amanhã são 3 capítulos, tá? 32, 33 e 34, é menos um. Mas estamos aprendendo, né, gente? É bom estar com você aqui. Deus abençoe. Beijo da sua pastora. Fique na paz do Senhor.